A queda de Jerusalém. Parte 4. Em 14 de abril do ano 70 d.C., Tito, o general romano e futuro imperador, deu início ao cerco de Jerusalém. A cidade sagrada ficou cercada pelo exército romano. Cerca de 80.000 soldados, incluindo 4 legiões, uma delas sendo a lendária 10ª Legião, estavam posicionadas no Monte das Oliveiras com vista para Jerusalém. A cidade foi tomada num cerco mortal que se fechava cada vez mais. Não havia escapatória. Nenhum abastecimento de comida ou de água foi permitido na cidade. Então a artilharia e os armamentos pesados e letais foram montados e posicionados no local. O arsenal incluía torres de cerco, catapultas, arietes e lança-chamas. Tudo tinha sido projetado para atacar diretamente os muros, os defensores e os habitantes de Jerusalém. O plano era causar terror aos defensores e ameaçar, intimidar, espancar e causar fome aos habitantes, até que eles desistissem e se rendessem. O cerco de Jerusalém rapidamente se transformou num pesadelo, com fome, batalhas, mortes e até canibalismo. Talvez esse tenha sido um dos exemplos mais marcantes do sofrimento humano durante um período de guerra na história. Joséfo, um historiador que testemunhou o evento, disse que mais de 1 milhão de pessoas morreram no cerco e na destruição de Jerusalém. Mas o cerco não foi uma surpresa para um grupo de judeus. Os cristãos judeus foram avisados por Jesus sobre o que estava por vir, e muitos deles fugiram da cidade após a retirada abrupta e inesperada de Céstio. As coisas ficaram tão ruins dentro da cidade sitiada que as pessoas estavam comendo cintos e sandálias de couro. O melhor cenário que poderiam encontrar seria o de colher plantas silvestres que cresciam perto dos muros da cidade. Eles estavam morrendo de fome. Certos de que qualquer coisa seria melhor do que couro de sapato, essas pessoas corajosas se juntaram para buscar qualquer comida que pudessem encontrar fora da cidade. Mas com essa tentativa, elas corriam um grande risco. Um que muitas vezes não compensava. Em uma noite em particular, o infeliz grupo foi localizado por sentinelas romanos e seus olhos de falcão. Eles foram presos, torturados e pendurados em cruzes que foram erguidas em frente aos muros da cidade. Na verdade, todos os homens judeus que eram capturados durante o cerco de Jerusalém eram crucificados. Havia tantas cruzes cobrindo a área imediatamente fora dos muros da cidade que parecia um vasto cemitério de morte e destruição. Na verdade, os judeus derrotaram os romanos de forma tão implacável no final do ano 69 d.C. que quase subjugaram as orgulhosas legiões romanas. Eles retornaram a Jerusalém triunfantes e sobrecarregados com os espólios da vitória. No entanto, os romanos estavam determinados a subjugar esse pedaço rebelde de seu império. Onde Céstio tinha falhado, Tito estava determinado a alcançar sucesso. Em abril do ano 70 d.C., apenas 3 dias antes do Pêssah, o exército romano convergiu para Jerusalém com um novo general no comando. Mais de 1 milhão de judeus tinha se reunido dentro dos muros da cidade sagrada para comemorar o Pêssah, o que os tornava alvos fáceis da destruição que se aproximava. O estopim da revolta foi uma resposta ao aumento das tensões religiosas e aos altos impostos, o que resultou em represálias contra os cidadãos romanos. Em retaliação, o governador romano da Judéia saqueou o templo em Jerusalém e orquestrou ataques para prender figuras políticas e religiosas importantes dentro da comunidade judaica. Isso levou a uma rebelião em larga escala, resultando em oficiais romanos abandonando Jerusalém devido à pressão dos rebeldes. Então, após o Pêssah dos anos 70 d.C., a cidade estava nas mãos de várias facções rebeldes de zelotes. O governo provisório de curta duração estabelecido pelos romanos entrou em colapso e todos ficaram atentos. Jerusalém inicialmente tinha provisões suficientes para resistir a um cerco, mas logo após a vitória decisiva sobre Céstio, os líderes rebeldes judeus baixaram a guarda. Os estoques de alimentos e suprimentos tinham diminuído, deixando a cidade despreparada para um cerco prolongado, especialmente
considerando o grande número de refugiados e forasteiros que entraram em Jerusalém para celebrar o Pêssar. Assista o vídeo completo no canal Feliz 7 Play no YouTube.